Bondoso e eterno Jesus, querido Pai Celestial, o Senhor Criador dos céus, da terra e do mar e de tudo que neles sobreexiste. Mais uma vez, Senhor Jesus, nós estamos em Tua presença, Senhor. O Senhor nos ajudou até aqui, Senhor, e nós possamos falar Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E nós damos conta que o Senhor que em nós começou a boa obra, o Senhor há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Nesse momento, Senhor Jesus, peça a unção dos céus em nossas vidas, para que eu possa falar livremente, como disse o apóstolo Paulo, como me convém falar. E que o Senhor possa abrir os ouvidos e o entendimento dos nossos irmãos para ouvir com a unção dos céus também, Senhor Jesus. Conceda graça a nós nesse momento, com perdão dos nossos pecados, Senhor. Tira o que não te agrade, o que impeça, e deixa o Teu Espírito Santo tomar o controle da audiência, porque é no nome do Senhor Jesus Cristo e é para a Sua glória que nós te pedimos, agora e tudo sempre te agradecemos. Amém, Jesus. Graças a Deus, nossa boa noite, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Bom é estarmos aqui, né? E eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo por essa oportunidade e agradeço muito, pastor, bem-vindo, por nos ceder essa confiança de falar para essa gente tão maravilhosa. Pode assentar, por favor. Então, é muito bom estar de volta aqui nesse lugar. Eu não estava para vir. Primeiro eu falei para ele que não daria para vir. Mas eu lembrei daquela escritura. Jesus disse assim: o homem tinha 2 filhos. E chamou a eles e falou assim para eles ir trabalhar. Falou: vamos fazer tal, trabalhar comigo. E um disse: sim, eu vou. E não foi. Aí depois o outro que falou: eu não vou. Aí foi. Jesus disse: qual fez a vontade do Pai? E então responderam aquele que falou que não ia, mas depois foi. Então, assim Deus também fez com nós, né? Muitos que talvez não viria, então Deus deu graça para vir. E esse, cujos foi nós aqui, muitos de nós, né? Então, gente, como todos já me conhecem, né? Muita gente nos assistindo nesse momento, nosso abraço, que Deus possa continuar abençoando a todos que está pela conexão. Um abraço à igreja que está ali em Pé de Serra, em Maracás também, muita gente nos assistindo. E então é surpresa para vocês e é para mim também, porque eu não sabia que o pastor Bem-vindo ia me convidar. Ele me convidou aqui, já cheguei aqui, aí ele me convidou. Mas é surpresa para vocês, é surpresa para mim, só não é surpresa para Deus. Deus já sabia. Tudo que está acontecendo aqui na terra, tudo, às vezes é surpresa para nós, mas Deus não leva nenhuma coisa em surpresa. Ele já sabe tudo antes, mesmo do que vai acontecer. Quando os filhos de Israel estavam naquela caminhada, e então eles estavam ali, tinha o rei Acabe, e então estava aquela luta, né? E então ali tinha Ramote de Gileade. E então a Ramote de Gileade pertencia, entre linhas assim, ao rei Acabe. E então Acabe disse assim: olha, nós ficamos aqui de braços cruzados, mas a Ramote de Gileade ela é nossa. Mas o profeta Elias tinha dado uma palavra que realmente ele seria consumido ali, como foi Jezabel.
E então ele falou, mas e como vamos fazer para que ele vá e que cumpra a palavra que eu disse através do meu servo? E então todos os anjos do céu estavam reunidos com Deus, e Deus falava assim, vem cá, o que você acha que nós vamos fazer para que aconteça, cumpra essa palavra? E uns falavam assim, 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 assim. Ele falava, não, assim não funciona. E um outro anjo chegava e falava assim, assim, assim. E a Bíblia diz que todo o exército do céu estava reunido. E outros falavam assim, assim, assim. E então Deus falava, não funciona assim. Até que, por fim, veio um espírito e chegou e falou com Deus assim, eu consigo. E Deus olhou para ele e falou assim, mas como? Quer dizer, com que? Eu não te vejo com nada para isso. E então ele falou assim, eu descerei e eu serei um espírito de mentira na boca de cada um deles. E então, aí cumpre a palavra do Senhor. E Deus disse para ele assim, pronto, pode ir. Com isso aí tu vai conseguir mesmo. E ele desceu e conseguiu, né? Então, tudo que está acontecendo aqui na terra, está acontecendo lá em cima. Deus já sabia que nós ia estar aqui, nesse ranchão da fé, dentro dessa data. Deus preparou isso aqui, deu condição ao pastor Bem-vindo, com toda a sua igreja, para comprar isso aqui, porque Deus já tinha um propósito nisso aqui. Então, quando algo estiver acontecendo na sua vida, você diz assim, eu tenho certeza que isso vai passar, porque Deus já viu isso. Deus já viu isso, então isso vai passar logo mais. Mas não é por aí que nós vamos, né? Nós temos outra linha, eu creio que Deus pode mudar, como mudou com o pastor Josemar, e foi uma bênção para nós. Então nós tivemos, desde dos programas de rádio, nós tivemos uma mensagem especial, veio o pastor Josemar e trouxe aquela mensagem muito tremenda para nós. E o pastor Juarez, como ele sempre é essa pessoa culto e educado, então ele trouxe uma mensagem que eu não dou conta e cada um tem o seu jeito, a sua forma. Deus trabalha em cada um de cada forma, né? E a forma que Deus trata com ele, cuida dele. Eu não tenho essa habilidade, como diz o pastor Rocha, eu não tenho essa habilidade. Lembra do colega, né? Nobre colega, se ele está assistindo, nosso abraço. Então eu não tenho essa cultura, mas eu creio que Deus me deu algo também aqui para essa noite, para nós compartilhar. E então foi muito, muito bom. E como Deus, nós já estamos vendo o que Deus está falando desde o início, e a linha que Deus está vindo tratando com nós, então nessa noite nós vamos ler São Lucas 19, e nós vamos para a mensagem Zaqueu, o homem de negócio. Eu acho que Deus vai nos abençoar, nos ajudar, através desta leitura e deste pensamento que Deus nos deu. Um abração ao Gabriel, que está, talvez essa hora já está até dormindo, né? Meu pequeno Efraim, o netinho, estou com saudade dele. E eu sou aquele vovô coruja, né? E tanta gente que está nos assistindo. Então, São Lucas 19, está escrito assim. Então, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Quer dizer, Zaqueu, a multidão era muito grande, mas Zaqueu era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque
havia de passar por ali. E quando Jesus ia chegando àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. E, vamos deixar só aqui, depois nós completamos essa leitura, né? Hoje me convém posar em tua casa. Podeis assentar e Deus continue abençoando a leitura da sua santa palavra. Eu, às vezes, quando eu palestro, às vezes, falo um pouquinho sobre essa mensagem e sobre essa leitura, eu costumo, assim, falar que naquele dia ali, então Jesus foi um hóspede oferecido para Zaqueu. Porque não foi Zaqueu que convidou Jesus, como é o louvor, né? Entra na minha casa. Não foi Jesus, não foi Zaqueu, mas foi Jesus que se ofereceu a Zaqueu, falando assim: hoje me convém posar na tua casa. E então, que maravilha foi aquela? Que privilégio foi aquele? Mas se nós olharmos como nós vamos para a mensagem do profeta de Deus para essa era, então o profeta enfatia bem diferente do que está aqui. Ele vai um pouquinho muito além, né? Ele enriquece muito isso aqui para nós. E nós começamos aqui pelo parágrafo 97 da mensagem, Zaqueu, um homem de negócio. E o profeta começa falando sobre a esposa de Zaqueu. Tudo para acontecer, nós estamos falando que há algo primeiro que envolve esse acontecimento. Então, para acontecer esse ranchão, teve alguma programação, bem o pensamento do pastor e alguma coisa. Deus foi falando e ele foi colocando em prática e até que essa coisa veio a agir, né? Mas veja bem, e Rebeca, ele disse assim, Rebeca era a esposa do Zaqueu, né? Ele colocou o nome, então vamos botar o nome Rebeca, o profeta disse. E Rebeca tinha visto tudo isso. Veja, e ela estava ansiosa para que seu marido pudesse uma vez chegar aonde Jesus de Nazaré estava. Porque primeiro a esposa, a Rebeca, a esposa de Zaqueu, foi ela primeiro que foi nas reuniões de Jesus. E quando ela chegou em casa, ela começou a falar para Zaqueu sobre Jesus. E ela começou a ter uma vida diferente. Zaqueu notou que ela tinha uma vida diferente depois daqueles dias. Vamos dizer, ela não era mais aquela mulher da sociedade. Ela não era mais aquela mulher que gostava de maquiagem. Se ela gostasse, ela não gostava daquele dia mais em diante. Ela começou a andar diferente, falar diferente, tratar até com o próprio Zaqueu diferente, agir diferente na sua casa. E Zaqueu começou olhando aquilo. E quem sabe se ela era uma mulher, uma primeira dama, como o Zaqueu era um homem de destaque, um homem rico, quem sabe ela tinha muitas roupas que era da sociedade. E ela começou a mudar. Veja, uma coisa começou a mexer nela e ela começou a mudar. E Zaqueu não estava nada bem com aquilo, porque estava fora do padrão que ele era, da sociedade, das festinhas dele. Então, aquilo ali, Zaqueu começou a ficar um pouquinho implicado com aquilo. Não é assim? Não tem muitas pessoas da nossa família que ficam implicado. Não pode ter um cabelão lindo como vocês têm, fica implicada. Por
que cada cabelo desse? Para quê? Isso não te faz fadiga, não? Quando eu estava lá trabalhando, cadê o irmão Gilberto? Lá na administração de fazenda com o irmão Gilberto. Então um dia eu cheguei na casa do patrão, que era o meu patrão, o patrão dele também. E eu cheguei vestido, bem vestido para o trabalho. Eu ficava correndo roça, montado em animais, e ia de um canto e no outro. E então alguém perguntou assim, seu Vieira. Seu Vieira, eu falava seu Vieira. Seu Vieira, você não está sentindo calor demais com essas roupas, não? E eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Se eu tivesse nascido um carneiro, eu poderia fazer alguma coisa com a lã que nascia em mim? E aí, eles parou e o patrão estava lá, ele não tinha nenhuma religião, mas ele nos respeitava, né, irmão Gilberto? Respeitava a nossa religião. Ele ia lá em casa, na casa que eu morava, e ele falava assim, dona Mira, faz um cafezinho para mim aí. E ela fazia o café. Ele dizia, como eu gosto de vocês. E eu vim aqui para prosar um pouquinho. E ele pedia o café porque ele gostava de tomar um café e fumar um cigarro. Ele pegava o café, tomava o café aqui. Mas quando ele ia fumar o cigarro, ele saía lá para fora. E ele lá na malhada, no batedorzinho, ele fumava o cigarro dele. A fazenda era dele, a casa era dele, mas ele nos respeitava. Então, você já pensou? Você já pensou que coisa? E aí ele disse assim, toma, vocês podiam estar fora dessa, livre dessa. Então a lã não prodigica a ovelha não tem peso por a lã. Ela não sente que a lã é pesada. Então veja bem, e a esposa de Zaqueu tinha ido na reunião de Jesus e começou a falar para Zaqueu, e Zaqueu não estava gostando nada daquilo. E ela descobriu que ele deveria estar em Jericó naquela noite. Sim, deixa eu voltar um pouquinho. E ela soube a notícia que Jesus deveria estar naquela cidade de Jericó. Jericó era a cidade deles. E que Jesus estava vindo para aquela cidade. Olha, Jesus está na cidade de Caetité. Veja, Jesus está no ranchão, em Caetité, na cidade de Caetité. E vocês ouviram e vamos para lá. Jesus está ali. Vamos para lá. E então, veja. E ela começou a orar por o seu esposo. Quando ela viu que Jesus estava na cidade dela, estava vindo para a cidade dela, ela começou a orar para que Zaqueu se desejasse a ir na reunião de Jesus. Então, quando você tiver uma necessidade de aproximar de Jesus, deixa ele entrar em seus compartimentos, como nós ouvimos, comece a orar. Comece a orar. O profeta disse que as orações mudam as coisas. Veja, as orações mudam as coisas. Você vê que o profeta falando na mensagem, o livro da vida do Cordeiro, se eu não me engano, ele disse assim, que ele começou a falar com o doutor, ele diz assim, doutor, o senhor crê em milagres? E ele disse assim, ô irmão Brana, como não crer? E ele foi contar. Ele disse, uma certa vez, irmão Brana, chegou aqui um garotinho que tinha engolido um apito. E os pais do garotinho, trouxe ele aqui. E eu lutei com tudo que eu tinha para tirar o apito. Mas todo o meu recurso da medicina falhou. E eu não conseguia. E então eu fiquei com pena dele. E então eu saí um pouco ali fora e eu não sabia mais o que fazer. E saí ali fora e eu disse, Deus,
faça alguma coisa para que eu volte e consiga. E então, ele disse, quando eu voltei, que eu falei com Deus, quando eu voltei, que entrei na sala, o garotinho fez, ah! E o apito caiu lá. Ele disse, então, irmão Brana, desde então eu comecei a crer em milagres. Veja, nós estando aqui, nós cristãos estando aqui como cristão é um milagre. É um milagre. Ó, nós estávamos aqui há pouco, um grande som perto de nós. Nós saímos da cidade, mas a coisa vem atrás da gente. Veja, a coisa vem atrás da gente. Mas, e cadê? Parou, graças a Deus. Quem é maior? O nosso Deus é maior. Então, veja bem, eu não sei se eu vou dar conta de ir pelo pé da letra, né? Então, eu vou falando alguns parágrafos. E você sabe, quando alguém vai orar por você, e em sinceridade, você não descansa. Tá vendo? Quando você está com problema e pede oração e alguém está orando por você, em sinceridade, algo está te mexendo lá na tua casa, lá no teu serviço, lá onde você estiver. E você fica estranho. O que está acontecendo? Tem algo acontecendo. Alguém está orando por você. Alguém está intercedendo por você. Veja bem. E então ele disse, algo está acontecendo. Então, Rebeca orou e pela manhã Zaqueu tinha o hábito de se levantar muito cedo. Deixa eu ver. E pela manhã, Zaqueu tinha o hábito de levantar um pouco. Não é cedo, é tarde. Tinha o hábito de levantar um pouco tarde, porque talvez, digamos, ele tinha um restaurante e ele deixou o seu licença, o seu gerente e algo assim, e a cuidar disso, daquele negócio. Mas naquela manhã ele se levantou bem cedo e arrumou-se muito bem e vestiu suas melhores roupas. Vocês estão aqui com suas melhores roupas. Veja, para o encontro com Jesus. Quem já teve um encontro com Jesus desde quando chegou aqui, desde os programas de rádio, todas as mensagens, tiveram um encontro com Jesus? Então, vocês se arrumaram e vieram porque ia ter um encontro com Jesus. Então, pode louvar, aquele louvor que sempre é um pequeno e grande louvor. Um dia feliz é um santo lugar. Eu marquei um encontro com Deus. Veja, quando você marca um encontro com Deus, ele não falha. Jesus nunca falhou. Ele sempre chega primeiro. Veja bem. E então, lá na igreja, como eu leio pouco, eu falo assim, alguém vai acompanhando para mim, vai me dizendo onde eu parei. Vai me dizendo onde eu parei aí, né? Mas naquela manhã, ele se levantou muito bem cedo e arrumou e vestiu suas melhores roupas. E Rebeca, depois de orar durante a noite, olha que interesse. Tem algumas Rebecas aqui que têm orado por seus esposos? Tem alguma, então, mas os esposos também têm que orar, não é? Então, tem algum Zaqueu que está orando? Ah, mas um Zaqueu? Você vai ver que o Zaqueu, no Zaqueu depois foi transformado. Olha, nós vamos ver que logo quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu foi transformado. Não permaneceu aquele Zaqueu, não.
era aquele Zaqueu, cobrador de imposto. Veja, e que pegava um pouco mais do imposto. E então, quando Jesus, né? Por isso é que Jesus precisa entrar nos nossos compartimentos. Porque quando Jesus entra, às vezes não precisa nós falar nada. Não precisa falar nada. Zaqueu não falou nada. No momento, Jesus desceu embora e Zaqueu vai quieto, mas quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, nós vamos ver logo o que Zaqueu fez. Então, quando Jesus entrar aí na sua casa, essa casa, como disse o apóstolo Paulo, né? Que se esse tabernáculo se desfizer. Então, veja bem, e Rebeca olhou, e Zaqueu saiu e começou andando. E ora, Rebeca, quando ela viu seu Zaqueu ficando meio inquieto, apenas lembre-se, Deus está respondendo sua oração. O Zaqueu inquieto e Rebeca olhando. E Deus estava resolvendo o assunto que ela estava precisando. Veja, recebendo as suas orações. E assim que acontece quando você vê-lo agitando assim, sem lhe dar uma palavra agradável. Você vê seu esposo levantar, ficar um pouco meio diferente, e sair assim, não está muita conversa naquele dia. Você diz assim, não fala assim, que você nasceu brabo hoje, que você está assim. Não, fala assim, o que está acontecendo? Ou às vezes fica só observando. Deus está tratando com ele. Veja, Deus está tratando com ele. Não vai querer saber muito, não. Espere. Você orou? Espere, Deus está tratando com ele. Ele está ficando diferente. Deus está tratando com ele. Veja bem. Sem dar uma palavra agradável. Apenas lembre-se, fique firme. Quando você ouvir isso, fique firme. Não demorará muito até que Deus cruzará o caminho dele. Veja, não vai demorar muito até que Deus mude o caminho dele. Deus não mudou o nosso caminho. Deus mudou a nossa estrada. Então, veja, e ele ficou realmente inquieto quando ele se levantou, colocou as suas melhores roupas, e posso ver Rebeca se virar e dizer, Zaqueu, você acordou muito cedo nessa manhã, meu querido? Não era costume ele levantar tão cedo daquele jeito? E Zaqueu disse assim, sim, sem palavras, sem saber. Mas olha bem uma coisa. Mas estava em sua mente, aquilo que Zaqueu estava perturbado, algo que estava em sua mente, na mente de Zaqueu, e disse, eu não consigo, o que está na mente de Zaqueu, ele diz assim, eu não consigo tirar aquele camarada da minha mente. O que está acontecendo? Só estou pensando nesse Jesus de Nazaré, que essa Rebeca falou. Será que também eu estou desse jeito? Eu nem fui nessa reunião dele e já estou assim, só estou pensando nesse camarada. Mas espere aí, veja bem, sabe o que eu vou fazer? Zaqueu disse, a preocupação na mente, estou todo confuso com esse camarada que Rebeca falou, mas sabe o que eu vou fazer?
eu vou descer até o portão por onde ele passa, e quando ele entrar por aquele portão, eu vou lhe dizer poucas e boas. Ai, 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 ai. Vou lhe dizer poucas e boas. Você está orando para um assunto e o assunto vai dar errado? Não. Se você abrir o coração, se você abrir os compartimentos e deixar Deus entrar, ainda que o pensamento estiver negativo, mas vai chegar à realidade. E então, veja, vou dizer poucas e boas para ele. Quer dizer, a minha esposa era uma mulher social e ela hoje está desse jeito, eu vou dizer poucas e boas. Eu que estou dizendo, né? Eu convidei ela para a festa, convidei para a sociedade, ela não quer ir, está diferente. Vou falar uma poucas e boas com Jesus. Depois que você veio em uma reunião de Jesus, 2, 3, 4, você é mudado. Eu quero fazer uma pergunta assim, tem alguma pessoa que não é cristão aqui ainda, que não é batizado, que está visitando por às vezes a primeira ou segunda vez? Tem alguém? Não tem, né? Não tem um visitante? Tem um. Então, tem um só. Mas quem sabe, né? Quem sabe logo mais Deus trata com o Senhor. Quando se vem na reunião de Jesus e quando você se compartilha com esse povo de Jesus, esse cheiro suave de Jesus vai passando para o Senhor. Jesus tem um cheiro suave. E uma das coisas, eu vou voltar só um pouquinho aqui, depois nós volta. O senhor sabe o que eu e o senhor e muitos outros que estão já chegando a um pouquinho da idade avançada? Eu não me considero um velho, mas eu considero uma pessoa que já estou logo mais olhando para o outro lado. Mas não me considero um velho. Nós lembramos que o irmão Brano, ele visitou o irmão Bosorte, então ele disse assim, olha, se o senhor não estivesse doente, eu gostaria de lhe dar um abraço, irmão Bosorte. E ele disse assim, quem foi, Bill, que te falou que eu estou doente? Eu não estou doente, eu estou indo para a minha casa, do outro lado. Quer dizer, como... E ele diz assim, mas irmão Bosorte, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi o melhor tempo da sua vida, desde quando o seu início do ministério até agora? Qual foi o seu melhor tempo? E ele diz assim, Bill, esse agora. Esse tempo agora mesmo. Porque eu estou indo para casa. Eu espero qualquer hora chegar àquele grande rio, ele vir me buscar. Então veja bem, ó, nós que já estamos indo bem, quando o homem ou uma mulher passa dos 25 anos de idade, esse é o 14 da mensagem de Israel, é a igreja, segunda parte. Nós que estamos indo bem, quando um homem ou uma mulher passa dos 25 anos de idade, você disse, entre aspas, pode muito bem encarar isso. Veja, seus dias de juventudes terminaram. É assim? Oh, meu Deus! Seus dias de juventudes terminaram. Ai, ai, ai. Pensando naquelas promessas gloriosas, enquanto enfrentamos o pôr do sol, o que significa isso? A vida acabou? Parece que a vida acabou. Quando vai chegando, vai chegando bem à frente. A vida acabou. Oh, não! A vida ainda nem começou. Veja, ainda nem começou. Oh, estamos indo
Eu só queria que houvesse alguma maneira de nós firmarmos nisso, até que o tempo não significasse nada e simplesmente ficássemos assim e mostrássemos essas coisas nas Escrituras. Oh, que coisa! Diante das pessoas. Elas estão aí, amigos. Posso provar isso pela Bíblia de Deus e pela ajuda do Espírito Santo, que cada um de vocês que está em Cristo, ó, que privilégio é estar em Cristo. Veja, cada um de vocês que está em Cristo, estamos em Cristo. E o apóstolo Paulo diz que nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se faz novo. Então veja bem, nós que estamos em Cristo, nasceu de novo, que um dia estes cabelos grisalhos mudarão. Quem tem cabelo grisalhos? Veja, eu não tenho nem mais cabelo. Então esses cabelos grisalhos mudarão. É bonito um cabelo grisalho. Eu acho tão lindo, muito bonito. Mas eles mudarão. E as rugas desaparecerão dos seus rostos. Veja, é bom entrar em Cristo, é bom ele deixar ele trabalhar em nossa vida. Porque é para isso que nós estamos vivendo aqui. Veja bem as suas rugas do seu rosto. Você voltará a ser um rapaz e você que é homem voltará a ser um rapaz, né? E ela que é mulher voltará a ser uma jovem, uma moça novamente. Que coisa! Deixe Jesus entrar nos compartimentos. Deixe ele te guiar. Veja. Deixe ele, e viverá para sempre com Cristo Jesus. Posso lhes mostrar onde Deus proveu isso na Bíblia. Deus que proveu isso. Nós vivíamos sem esperança, como foi a leitura da mensagem do pastor Josemar. Viviam sem esperança como os demais, mas Jesus Cristo morreu em nosso lugar e ressuscitou. A diferença é que ele morreu e ressuscitou e está aqui hoje. Ele está aqui hoje. Se viverá para sempre com Cristo Jesus. Posso lhes mostrar aonde Deus proveu isso na Bíblia e mostrou as sombras e as evidências disso e mostrou e jurou por isso, que ele faria isso. Que maravilha! Veja, que maravilha! Amarei a minha esposa então? Ele falando isso já lá do outro lado. Amarei a minha esposa então? E ele disse, claro, até mais do que faço agora. Olha aí. Não sei como isso é possível, não sei como isso é possível, mas amarei. Ela será minha? Ele disse, claro, será minha companheira. Ela não terá filhos e nem nada, mas os filhos que temos aqui na terra estarão conosco se nascerem de novo. Os filhos que nós temos aqui na terra. Por isso é que tem uma mensagem que o profeta diz que Jó vai ter os filhos dele lá do outro lado. É tua casa, né? Então, lá do outro lado, Jó, Deus, parece assim que Jó perdeu tudo, os filhos foram embora e depois... Não, lá do outro lado, os filhos de Jó vão estar com Jó.
Então os nossos, se nascerem de novo, vai estar conosco do outro lado. E disse, não será isso maravilhoso? É maravilhoso. Então, deixe ele entrar nos compartimentos da sua casa. E então, veja bem, Zaqueu saiu com o intuito de dizer poucas e boas com Jesus. A gente pensou que Zaqueu estava procurando a ver Jesus, era para falar algo, compartilhar algo bom. Mas Rebeca ficou de lá da sua casa orando. E Zaqueu saiu. E veja bem que Zaqueu pegou a rua chamada direita, né? E o profeta diz assim, deixa eu encontrar aqui. Isso eu vou dizer. E ele, o que penso sobre ele, agora é o 104. Então ele se arrumou tudo e desceu as escadas, e ele olhou para cima, para a casa, e ele viu se havia alguém olhando para ele, e ninguém estava olhando, mas Rebeca estava olhando pela janela, a fechadura da janela, estava olhando e dizendo, ele vai ter um encontro com Jesus. Jesus vai estar na cidade hoje, e ele vai chegar e vai encontrar com Jesus. E eu sei, porque ela diz assim, qualquer pessoa que se encontra com Jesus, nunca mais é o mesmo. Vendo? Você é prova disso? Eu sou prova disso. Nós somos prova disso. Tem muita gente nos assistindo, nos ouvindo, que é prova disso, e diz, é verdade. Né? Como diz o irmão Ronilson, é verdade. Veja, nós somos prova disso. Quem nós era? Mas nós encontramos com Jesus. E ele entrou nos compartimentos da nossa casa. E então, veja bem, Zaqueu chegou ali. E sabe, você normalmente encontra, porque você encontra ele na rua chamada direita. Zaqueu pegou a rua chamada direita. E o profeta diz assim, você encontra Jesus sempre na rua chamada direita. Veja, pegue a rua chamada direita. Muito bom, eu não sei, os dois lados é ambos, né? Mas sempre pega a rua chamada direita se você quer encontrar Jesus. E Zaqueu pegou a rua chamada direita e saiu em encontro de Jesus. Mas Zaqueu era pequeno. Zaqueu era de pequena estatura. E o profeta diz, naqueles dias a multidão de gente era muito grande. E Zaqueu pequenininho, Zaqueu ia correndo para ver, chegava e não dava certo e não via Jesus. Ali tem a figueira brava, vou subir naquela figueira e vou ver, porque eu tenho que ver ele. A Rebeca disse que ele é um profeta. Então eu vou subir ali para me ver e vou ficar escondido e não vou falar nada. E vou deixar ele passar. Quando ele passar, eu vou desmascarar ele. Quer dizer, eu vou falar com ele assim que disse que você é um profeta. Então, cuidado com o que está pensando. Cuidado, vamos pensar coisas boas. Olha bem, a jovem que estava lá na porta, o profeta falando, e ela disse assim, voltando, diz assim, olha, não me fala jamais daquele jeito. Quer dizer, ela tinha algo secreto que não queria que eles tocassem. E então, veja bem, quando Jesus vai passando, embaixo da figueira, olha para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. Agora, veja bem, foi uma grande surpresa. Será que nós podemos também encontrar com Jesus e ele falar assim, vou te acompanhar agora e vou diretamente lá na tua casa? Será que a nossa casa pode receber Jesus?
Será que nós podemos? Porque não foi assim, olha, arrume a casa porque hoje eu vou ali. Deus falou para Ezequias, né? Arrume a sua casa, mandou um mensageiro. Arrume a sua casa porque você vai morrer. Mas lá não era diferente. Aquela hora ali, Zaqueu deixou a casa, talvez não sabe. Mas quando Rebeca viu aquilo, Rebeca, por certo, diz assim: eu sei que algo vai dar diferente com Zaqueu. E Zaqueu desce, mas quando Rebeca olha, vem aquela multidão. Zaqueu na frente, ao lado de Jesus, e Jesus andando, e Zaqueu conversando com Jesus, fazendo perguntas, os discípulos juntos. E quando Rebeca olha, e que viu aquilo ali, por certo, ela deu muitos pulos. Ela ficou feliz. E nós? Será que fosse nós? Olhasse e visse, meu Deus, vem Jesus ali. Espera aí, arruma isso aqui, tira esse livro daí, tira esse celular aí, sai desse programa, tira essa coisa daqui. Oh, meu Deus, será possível? A casa toda desarrumada e Jesus chega ali. Mas a casa estava em ordem, porque Rebeca estava esperando o milagre acontecer. E quando Jesus vai chegando, o que acontece? Já os vizinhos falavam assim, ó, não disse que ele é profeta? Não disse que ele é o Messias que vinha? Agora entrar na casa de um homem pecador como Zaqueu? Nós conhecemos o Zaqueu? O pastor Juarez diz que os israelitas estavam necessitando da visita de um profeta. E Deus enviou o Moisés. Mas quando Moisés chegou, não foi bom para eles. Eles não quiseram Moisés. Moisés chegou, falou a primeira mensagem para Faraó. E o que aconteceu? Ele falou assim, você veio, Moisés, foi aumentar a nossa carga, aumentar o nosso sofrimento. Se estava ruim, piorou. Você já pensou? Se nós tivermos com a nossa vida toda desarrumada e Jesus entrar na nossa casa, cuidado, porque ele vai tirar tudo que não é virtude. Ele vai tirar tudo que não agrada a ele. E aí, nós estamos de acordo? Que ele entre em nossa casa, né? Os louvores estão aí. Entre na minha casa, entre na minha vida, entra. Entra na vida. Quando o pastor vai falar uma coisinha, vai evangelizar, ou o evangelista vai falar alguma coisinha, mas isso aí não. Não, isso aí não. Isso aí, é por isso que eu não gosto de crente. Só começa a falar. Então, como entra na vida? Entra na minha casa, entra na minha vida. Mas quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu assentado na mesa, comendo com Jesus, e ele diz assim, olha, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho tirado algo de alguém, eu vou devolver isso quadruplicadamente. Quer dizer, 4 vezes o que eu tenho tirado, eu vou doar isso. Mas Jesus não ficou cobrando de Zaqueu. Zaqueu, eu vim aqui hoje, para você tem que botar a sua vida em ordem, Zaqueu. Bora aqui, vamos. Aonde é que... Não, Jesus entrou e fez como que ele não sabia de nada, mas ele sabia de tudo, e Zaqueu já foi falando com Jesus e entregando, devolvendo o que ele tinha tirado de alguém, já devolvendo de volta. Então, quando Jesus entrar na nossa casa, quando ele entrar na nossa vida, aquilo que não agrada, ele vai tirar de nós. E aí nós não queremos deixar. Jesus entrar, como expressou com muita propriedade, né? Ambos os pregadores de ontem e de hoje. Então é por isso que a gente tem como o senhor expressou,
limites. Nós temos limites. Não, só até aqui. Só até aqui. Jesus quer nos cuidar, Ele quer cuidar de nós, Ele quer o corpo, por isso que diz assim, olha, não, mas Jesus só quer o coração, Jesus só quer o coração. Não, Jesus quer corpo, alma e espírito, plenamente como conservado para a vinda dele. Então é isso aí. Então veja, mas para ficar com Jesus, olha o que é? Para ficar com Deus é o 62 da mensagem. Que mensagem é essa? Adoção espiritual. Para ficar com Deus, permaneça amável. Amável. Zaqueu naquela hora era um homem amável. Não era aquele homem bravo, não era aquele homem cobrador de imposto lá na rua, não. Era um Zaqueu amável. Para ficar com Deus, permaneça amável. Deus é amável. Para ficar com Deus, fique com o amor. Não é isso? Fique com amor. Deus é amor. Permaneça manso. Permaneça manso. Zaqueu, aquela hora, era o homem mais manso. E a Rebeca, com muito prazer, servindo a Jesus, dizendo, graças a Deus, Ele ouviu as minhas orações. Graças a Deus, Ele ouviu as minhas orações. Que prazer é servir a Jesus. E quantas vezes vocês têm servido a Jesus? Quantas vezes, né? Aquela viúva lá, não é a viúva, né? Ela disse assim, aquela mulher falou para o profeta assim, olha meu esposo, esse homem de Deus passa aqui toda vez nessa cidade, sempre quando ele passa, ele posa aqui com a gente, e eu fico assim, pensando, nós deveríamos fazer um lugarzinho para ele posar aqui, não seria tão bom? Ele falou, é mesmo, vamos fazer uma casinha aqui, um lugarzinho reservado para o homem de Deus? E então, quantas vezes nós temos passado nessa cidade aqui e nós temos um lugarzinho que Deus reservou, já sabendo tudo, né? Deus já sabendo tudo, já sabendo que sempre nós ia passar nessa cidade aqui e que ia precisar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabia que nós ia precisar de uma dormida. Então nós tínhamos a casa da irmã Chero, né? Casa da irmã Chero, do irmão Edson, cadê ele? Cadê ele ali, ó. Eu não posso falar muito não, viu? Do que é como é lá não, mas porque senão outros querem ir também. Mas é uma maravilha. E então, mas depois, Deus com a sua bondade trouxe a irmã Raquel, que é minha irmã de criação. Cadê você, irmã Raquel? Cadê você? Olha ela por ali, ó. E cadê o esposo dela? Ah, sim, tá aqui. Pronto. Então, se era bom, ficou melhor. Então, Deus sabe. Então, Deus tem cuidado de nós. Então, para ficar com Deus, permaneça manso, amável, porque Deus é amor. O amor combina com amor. Veja aí, permaneça amor, Deus é amor, permaneça manso, fique, ele diz reticência, nunca seja autossuficiente, algo suficiente, sempre confie nele, nunca confie em si próprio, não confie em suas próprias habilidades que nós não temos. Para começar, nós não somos nada. Nessa mensagem aqui, em sua presença, o profeta estava falando assim, olha, acho que eu deixei até ela ali. Ele estava falando assim, conversando com os homens, falando assim, sabe, nós não somos nada mesmo. O que é que nós somos? Nós somos cinza vulcânica, apenas não valemos nada.
Esse corpo nosso aqui, ele tem tanto de cálcio, tanto de potássio, então aqui o que nós o que temos é apenas cinza para um ninho de galinha. Nós não valemos nada. E tinha dois jovenzinhos ali ouvindo, e ele diz assim, olha, Gi e João, né? Ele diz assim, olha, sabe João, nós não valemos nada mesmo não. Apenas 84 centavos é o que nós vale, nós vimos aí. Então nós não valemos nada. Quer dizer, a roupa que nós estamos vestindo vale mais. 84 centavos. E o profeta ouvindo aquilo. Aí ele falou, e eles ficaram tristes. Mas o profeta deu uma volta e falou assim, não, rapazes. Quer dizer, deixa eu animar vocês. Não, rapazes, mas dentro desse corpo fraco aí tem uma alma que vale mais do que 10 mil mundos. E é isso, esse cuidado que nós temos, essas palestras e essas colocações, é para ajudar a sua alma. É para ajudar a sua alma, porque nós vimos aqui que nós vamos entrar lá do outro lado. Logo mais vamos ser um jovem novamente, mas precisamos cuidar desses 84 centavos, porque dentro desses 84 centavos, desse corpinho só vale isso. Então tem uma alma que vale mais do que 10 mil mundos. E Jesus quer entrar nessa casa, nesse compartimento, até onde a alma está, para cuidar dessa alma. Então, não seja autossuficiente para confiar em si mesmo. Confie nele. Nunca use a sua própria mente. Não se estriba no teu próprio entendimento. Nunca use a sua própria mente. Mas, mas eu. Não, que eu. É ele. Não, que eu. Mas que eu. Que eu. Eu sou o quê? Nada. Nós não somos nada mesmo. Então e eles e as suas mentes, não, as suas mentes carnais, deixa eu ver aqui. Vou voltar um pouquinho. Deixe que os seus pensamentos, vou voltar mais um pouquinho. Tome os pensamentos dele. Deixe que os pensamentos dele sejam os seus e leve-os à sua mente espiritual. Veja aí. Então, porque a sua mente carnal, então ela não vai funcionar. Então, veja bem, e diga, ó Deus, tire todas as minhas dúvidas. Tem alguma dúvidas? Tire todas as minhas dúvidas. Deixe os meus pensamentos serem os teus pensamentos. Deixe os meus pensamentos serem os teus pensamentos. E vocês doentes, se tem alguém doente, faça isso. Enquanto estamos falando, as penitire, jogue fora os pensamentos de doenças. Quando você vai falando de alguma coisa, falando em algo vai criando força. Então, se você fala de alguém, então vai criando força e você vai ser aquele falador e a coisa não vai ficando boa. Fale de boas coisas. Fale boas coisas, né? Cante Jesus é bom para mim. Veja, vai cantando, né? Eu marquei encontro com Deus, vai cantando. Então, estamos terminando aqui. As penas tire, jogue fora o pensamento de doença. Porque os pensamentos cotivos, os pensamentos curativos de Deus, deixe-os
tornar seu pensamento, pensamentos curativos de Deus. Deixe ele ser seus pensamentos. Nós vamos lembrar de uma pessoa que está precisando muito das nossas orações, agora quando nós estivermos terminando. Eu creio que nosso tempinho já foi embora, né? Mas veja bem aqui. Então, e Jesus entrou ali na casa de Zaqueu e fez uma limpeza na casa de Zaqueu. Mas Jesus não cobrou, dizendo assim: Zaqueu, aonde está o dinheiro que você defraudou de alguém? Não. Deus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu mesmo abriu a porta do coração. Veja, eu estou à porta e bato, és que eu estou à porta e bato. Jesus entrou ali, Zaqueu abriu a porta, Jesus entrou e fez o que precisava fazer. Se nós abrirmos os nossos corações e deixar Jesus trabalhar, então ele vai fazer o mesmo, porque ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus abençoe a todos nós, né? Deus nos dê graça. E então nós vamos lembrar de Sara Cristina nesse momento. Nós vamos lembrar de Sara Cristina. Ela está tendo uma grande necessidade de ser curada. E nós vamos lembrar de orar por Sara Cristina, né? Eu creio que os pastores levantem suas mãos, porque o levantar de mãos da igreja, toda a igreja, né? Em favor de Sara Cristina, ela tem uma necessidade. E tanta gente que está por aí nos ouvindo e que tem uma necessidade, então pode ser curada. Tira os pensamentos de doença e pensa no pensamento de cura. Bondoso e eterno Jesus, querido Pai Celestial, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor curou em todo o tempo, Senhor. O Senhor tem tirado enfermidades. Nós somos prova disso, Senhor. E nós lembramos de Sara Cristina nesse momento, Senhor. A necessidade, Senhor, que ela tem. O Senhor tem a solução, Senhor. E o filho dela também, Senhor. O esposo dela também, Senhor. Tantos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Tem uma necessidade, Senhor. Então o Senhor é o curador. O Senhor é o libertador. O Senhor é a força da nossa vida. Nós repreendemos o mal, Senhor. E nós decretamos a saúde. Nós decretamos, Senhor, na vida de cada um necessitado nessa noite. Pedimos ao Senhor que continue ajudando a cada um nesse momento, dando graça para que possamos ser ajudados, Senhor. Após sairmos daqui, que possamos ir em paz e segurança, Pai, aos nossos retornos, e que o Senhor possa nos ajudar. Porque é em Teu nome, ó Deus, e é para a Tua glória que nós Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Muito boa mensagem, uma mensagem poderosa, né, irmãos? Deus é assim, né? Eu peguei um destaque aqui, peguei vários, vou citar um destaque aqui, irmãos. Se Jesus entrar na sua casa, Ele vai tirar muita coisa da sua vida. Isso é muito importante. Deus continue abençoando o pastor Manuel Vieira, também os pastores que atenderam o meu convite, pastor Gessimar e o pastor Juarez, pastor Domingo, pastor Valflides, que não pôde estar conosco aqui agora à noite, por causa do culto lá na igreja onde ele apacentam, e também aos visitantes, as caravanas, o irmão Mateus, o irmão Samuel, a caravana que veio ali é do pastor Antonelli, de Maragogipinho, né? Junto com o pastor Juarez. E tanta gente aqui, meu Deus, eu esqueço, né?
o pastor, o irmão Gilberto, ele trouxe até uma paca para mim, hein? Ele trouxe 2 pacas. Uma para mim e mais outra metade para o irmão Wesley. E a outra metade para o irmão Som. Tava gostosa, viu, irmão? Tava boa demais, sei lá, acho que já tinha uns 40 anos que eu comi paca. Lembro que eu comi paca quando meu pai matava. Meu pai matava muita paca, veado e caça. E desde então que ele morreu, então deixei de comer paca, né? Mas estava muito boa, estava maravilhosa demais, graças a Deus. Também queremos agradecer às cozinheiras, né, irmão? As cozinheiras, que ficou na cozinha, minha irmã Inês, minha esposa Zeli, a irmã Marculina, a Raquel e mais irmãs que ajudaram aí, que eu não dou conta de falar, né? A irmã Líria, exatamente a irmã Líria, que veio de Guanambi também, a irmã Osana, o irmão José, que é o esposo dela. E também não pode deixar de agradecer o Marquinho também, né? O Ricardo, que para montar isso aqui, irmão, praticamente, eu vou dizer para vocês, se envolveram aqui uns 15 dias para poder deixar da maneira que está aqui. Até parece que não, né? Mas uns 15 dias, né? E aí veio trazendo som, as coisas para aqui, tudo mais. E para chegar onde chegou aqui, que vocês olham assim, vocês veem aqui esse cenário, tudo bonitinho aqui. Isso aqui foi uns 15 dias, irmãos. E nós tivemos o culto aqui na sexta-feira, sábado e domingo encerramos 15 dias para montar uma coisa dessa aqui para 3 dias de reuniões. E amanhã já estamos montando de novo. Vocês estão vendo aí? Às vezes você chega assim e fala assim, parece que é rapidinho, né? Então, como eles trabalham, eles só têm a tarde para poder vir para cá, para o sítio. Então, foi uns 15 dias, irmãos. E quantas viagens de carro que deu para trazer, né, irmão? Para trazer essas coisas aqui, foi muitas viagens de carro. Muitas e muitas e muitas mesmo. E para levar vai ser a mesma coisa. Não é fácil não, né, irmão? Mas eles são trabalhadores, meus filhos, eles, na obra do Senhor, eles aplicam o coração mesmo assim, que eu vou te falar para vocês, viu? Pega com garra mesmo, e Deus me deu uma família abençoada, graças a Deus, né? Todos eles me ajudam no ministério, até mesmo os genros também. E meus sobrinhos também, né? Meus sobrinhos também, filho da minha irmã Inês, do irmão Manel, eles pegam junto com a gente também. E não só ele também, está ali o Daniel, está ali o Gabriel, né, irmão Gabriel? E mais, irmão Elton ali, irmão Edson, irmão Jackson, enfim, todos meus sobrinhos, meus parentes, e quem não são parentes, são irmãos na fé, irmão Giovanni, mais, eu não dou conta de falar não, irmão. Irmão Isaac, que me ajuda ali, irmão Wesley, irmão Geando, que me ajuda também como é que eu posso falar? Me auxilia ali de púlpito, né? Como o irmão Wesley também. E é o meu líder de cântico. A equipe toda, não vou falar não, porque eu não dou conta de falar de jeito nenhum, né? É muita gente, né? Que me ajuda ali em Caetité para que isso possa acontecer, né? Na transmissão ali também, o Marquinho. É uma benção, uma benção, uma benção. E agora a gente fica até sem jeito de terminar, né, irmão? Terminar, a gente fica com o coração partindo, saudar dos irmãos, e a gente não sabe nem como terminar. Um ranchão como esse, um ranchão da fé, reuniões poderosas, abençoada que tivemos aqui. Só Deus para recompensar todos vocês, viu? Que empregaram força para estar aqui conosco, viu? Que Deus abençoe a cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus Cristo. Aos irmãos também que estão conosco pela transmissão, que Deus vos recompensam em nome de Jesus Cristo. E agora nós vamos ter ali uma sopinha apimentada, quentinha, da hora. E com esse frio, né, irmão? Nem se fala, né? Vai ser muito boa demais. Agora vamos nos colocar de pé.
Tem os irmãos que estão conosco pela transmissão. Agora é com o irmão Wesley. Ele vai ler as transmissões e fazer a oração de encerramento. Muito bem, graças a Deus. Estão acompanhando e sendo abençoado, assim como nós, aproximadamente 996 irmãos. Cá está a irmã Juliana e família, a irmã Nenê e a irmã Lu Alves. Feira de Santana, o irmão Martim, o irmão Giovanni, a irmã Joana, a irmã Lindaura e o irmão Zelito. Gado Bravo, a irmã Maiara e a irmã Juliana. Guanambi, a irmã Kelly e a irmã Jáfia. Itabuna, a irmã Elda, o irmão Josemar e a irmã Leide. Jacaraci, pastor Francisco Pereira e família. Também o irmão Geraldo e família. Em Juazeiro, o irmão Alexandre e família. Em Maracás, o irmão Osvaldo e família. Em Maragogipinho, pastor Antônio Neri e família. Pé de Serra, o irmão Ronilson e família. A irmã Renata e o irmão Luiz. A irmã Maikele e família. O irmão Gabriel e a irmã Neuza. Aqui no Ranchão da Fé, as irmãs ali na cozinha. Em Riacho de Santana, o irmão José Ribeiro e família. Em Salvador, a irmã Marilene Freita e a irmã Marilza. Em Barbalha, no Ceará, o irmão Elias e o irmão Severino. Em Senador Canedo, Goiás, a irmã Poliana, a irmã Luiz, irmão Miguel, a irmã Eudivânia e a irmã Beatriz. Em Naviraí, Mato Grosso do Sul, o irmão Odilon e a irmã Alaide. Em Gravatá, Pernambuco, a irmã Maria Elizabeth. São Paulo, Barueri, a irmã Elisete. São Paulo, capital, o irmão Davi, a irmã Raquel e o irmão William. E em São Carlos, o irmão Mateus. O irmão Marcos mandou aqui os agradecimentos, mas o nosso pastor bem-vindo, ele já citou a todos. Faltou apenas a irmã Sara, o irmão Natan e o irmão Cassiano ali de Itabuna. Eles que comandaram aqui o companheirismo com os jovens. Deus possa recompensar a eles e enviamos o nosso abraço ao pastor Manuel Rocha. Deus vos abençoe. E nós vamos orar em favor da viagem de volta das caravanas, também do irmão Joilson e pela irmã Elda e sua família. Algum dos pastores que queiram fazer a honra de fazer a oração final? Pastor Josemar Prachetes. Bendito Pai Celestial, estamos agradecidos por tudo que aconteceu aqui. Foi a Tua bondade, a Tua graça e a Tua misericórdia. Esses pedidos que foram citados, nós entregamos em Tuas mãos. O Senhor é riquíssimo em misericórdia e graça e pode curar, Senhor, e olhar para a necessidade dos Teus filhos nessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Desde já te agradecemos mais uma vez. Abençoa o pastor, aleluia, bem-vindo e a sua família, pela forma acolhedora que ele teve aqui para conosco. Nós sairemos daqui ricamente abençoados. Muito obrigado, Pai, e que cada caravana, cada irmão que estarão de retorno, o Senhor possa cuidar. Como o Senhor trouxe em paz, o Senhor também os levará, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, nós vamos ter o hino de saída e logo após, cumprimentem um ao outro, abençoando o seu irmão. E a nós que ficamos aqui, se o Senhor permitir, na terça-feira teremos o nosso culto ali na igreja. Boa noite a todos com Jesus.